Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica. Agora estamos em Atos capítulo 17. Voltamos ao livro de Atos depois de sair do livro de Gálatas. São as cartas que Paulo enviou aos Gálatas e agora voltamos então a Atos. Os Atos dos Apóstolos e, claro, nós vamos agora ver muito mais os Atos Apostólicos de Paulo. E, como sempre, começamos com a nossa oração, pedindo para que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, porque é importante que quando vamos ler a Bíblia, que o Espírito Santo fale conosco, porque uma coisa é você conhecer a letra, outra coisa é você ter o espírito dessa palavra, e é isso que queremos. E, como sempre, peço que você partilhe o vídeo e mande para outras pessoas também, tá bom? Meu Deus, obrigado pela chance e oportunidade que o Senhor nos dá de poder meditar na Tua palavra, absorver o espírito da fé. E eu peço que o Senhor, meu Deus, traga a luz do Teu Espírito sobre nós para que possamos compreender a Tua palavra e ter toda a direção que precisamos para vencer. Em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 17, versículo 1. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram. Ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. E lá estão as mulheres, se destacando no texto. Elas creem mais fácil na palavra de Deus. Elas se entregam mais facilmente a Deus do que os homens. Os homens, eles colocam seus pré-conceitos à frente, ou a religião em que eles acreditam, ou nos seus próprios pensamentos inúteis, desculpa eu falar assim. 5. Mas os judeus desobedientes, aqui eu tinha que parar, porque olha só já o nome dado a eles, o problema deles estava aqui, na desobediência. A mesma desobediência que você encontra em Adão, lá no Jardim do Éden, quando ele decidiu desobedecer a Deus. No 5 então. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. Então, veja o que a inveja faz, um sentimento maligno no coração desses religiosos, fez eles se juntarem a homens vadios para que eles pudessem vandalizar a casa desse homem que abrigava Paulo. A que ponto chega, a inveja, o desejo de vingança, o ódio daqueles homens, tudo porque eles não tinham o mesmo espírito, Mas eles também não queriam perder a politicagem dele, No 6, e não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. E todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus, e alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Então, quer dizer, eles faziam a obra, mas às vezes tinham que sair correndo para evitar ter problemas com aqueles, Eles usavam de todos os seus recursos sujos para tentar impedir a palavra de Deus de avançar. Mas era o próprio trabalho do diabo, No 11. Ora, estes foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. O comentário diz assim: examinando cada dia. Devemos examinar sempre o que dizem as Escrituras ao lermos ou ouvirmos discursos, pregações, ensinamentos de alguém sobre as questões espirituais.
Jamais podemos aceitar qualquer interpretação bíblica sem antes averiguá-la corretamente à luz da palavra de Deus. O termo examinar significa submeter a exame, investigar minuciosamente e analisar. Diante disso, devemos avaliar o que ouvimos cuidadosamente, pois só assim iremos preservar a fé contra doutrinas estranhas e enganações malignas. Por isso que, por exemplo, eu estou lendo a Bíblia, leio os comentários e às vezes eu dou aqui a minha sincera opinião, mas é a minha opinião como homem. Não significa que você tenha que fazer das minhas palavras uma regra, mas a palavra de Deus deve ser obedecida. E essa sim, porque essa vem de Deus. A minha opinião é de homens. Então, você pode ouvir, avaliar se está realmente de acordo com a palavra de Deus e se está, siga, se não, descarte. O mais importante é o que eu já falei, não é o que eu falo, mas é a palavra que nós estamos lendo. 12. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Então Timóteo aqui já aparece, aquele jovem Timóteo, andando com Paulo e aprendendo a se comportar e ao que fazer, está sendo discipulado. 15. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. O comentário: espírito agitado. Paulo ficou afligido e ao mesmo tempo revoltado ao ver que o pecado tomava conta da cidade. Atenas era o centro cultural, intelectual e filosófico do mundo. Seus templos eram verdadeiras obras de arte, mas por trás de tamanha beleza, Paulo viu a podridão do pecado e o reinado das trevas. Uma das características mais marcantes de quem é cheio do Espírito Santo é a sua indignação ao ver as pessoas sendo enganadas e aprisionadas pelo mal. O seu espírito não sossega enquanto não fizer algo para tirá-las das trevas e levá-las para os pés do Senhor Jesus. Então, essa é a mesma dor que sentimos, esse agito na nossa alma por ver tantas pessoas hoje na igreja, apesar delas estarem ouvindo a palavra de Deus, mas elas continuam vivendo suas vidas dupla. Na igreja ela vive uma vida cristã, mas fora da igreja elas vivem a vida delas ao seu gosto, como se não fossem cristãs. 17. De sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que apresentavam. Veja, ele tentava mostrar, não com argumentos próprios, mas ele usava a própria palavra de Deus para justificar o que ele falava. Então, ele dava provas do que ele dizia, mas mesmo assim aquelas pessoas eram tão ignorantes e não queriam perder o poder que eles então ignoravam o que Paulo falava. 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. E uns diziam: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é esta de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais,
não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O comentário diz, o Deus desconhecido. Ao andar pelas ruas de Atenas, Paulo observou os vários santuários dedicados à adoração de vários ídolos, porém, o que chamou a sua atenção foi um altar que continha inscrição ao Deus desconhecido. Isso mostrava que os atenienses acreditavam na existência de um ser sobrenatural, mas não por o conhecerem, continuavam com seus deuses. Paulo aproveitou a oportunidade para falar que o Deus que para eles era desconhecido, na realidade, é o Criador dos céus e da terra. Infelizmente, o Senhor continua desconhecido para muitas pessoas que até leem a Bíblia, frequentam igrejas e adoram o seu nome. Isso acontece porque não é possível conhecer o Altíssimo por meio de informações. Antes, é necessário conhecê-lo pessoalmente, o que só o Espírito Santo pode fazer. E o relacionamento que ele quer ter conosco é pessoal. Ele é a pessoa do Espírito Santo. Então, nós passamos a conhecê-lo. Agora, olha que forte, né? Diante de tantos altares, para a deusa Diana, para a deusa disso, Deus daquilo outro, Júpiter, né, Saturno e aqueles todos que eles traziam naquele lugar, havia um altar ao Deus desconhecido vazio. E ele falou, é esse Deus aqui que eu estou pregando. Vocês estão aí dizendo que eu estou pregando algo novo, mas não, está lá o altar. Vocês têm ele aqui para ele, porém está vazio. Esse Deus não tem imagem, não tem rosto, não tem forma, mas ele se relaciona tão intimamente com a pessoa que você pode ser transformado por ele como eu fui. Então, Paulo estava demonstrando que esse Deus a quem ele servia não era um Deus como aqueles que eles tinham visualizado, né? Pegava em suas mãos, mas era um Deus completamente sobrenatural. Então, que forte. Esse versículo, ele me alegra, né? Porque, poxa, é forte, é o Deus desconhecido, eles tinham a consciência, e aí me faz refletir um pouquinho também mais, porque tudo vem de Noé, né? Noé, os seus 3 filhos, que se dissiparam por toda a terra e começaram a ter outros filhos. Mas veja como que aqueles filhos escolheram o que é errado. O ser humano, ele quer ter uma proteção, ele quer se sentir protegido, o que ele faz? Ele constrói uma imagem de escultura e pensa que ela poderá então protegê-lo. Engano, puro engano. No 24, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração a todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenado e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então Paulo, ele não se resumia, ou ele não se enclausurava só no que ele sabia a respeito da fé, mas ele lia outros livros também, né? Ele citou aqui um poeta, não sei dizer quem é, pois ele falou, pois somos também sua geração. Então, ele lia, ele não deixava de absorver outros ensinamentos para que ele pudesse saber o que estava acontecendo à sua volta. Isso eu acho muito interessante do apóstolo Paulo, né? E se você for na internet e pesquisar a respeito do resto de Atenas, né, do que sobrou, você vai ver esse Pantaleão, né, o Pantaleão mesmo, é um lugar tão grande, né, uma arquibancada tão enorme, que havia muitas e muitas pessoas, e Deus deu essa condição a Paulo, né, esse entendimento, essa sabedoria para falar com tantas pessoas naquele momento. E quantas daquelas pessoas estavam naquele momento sendo tocadas pelo Espírito Santo. 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Então,
Aqui ele entrou numa área muito complicada daquele povo, porque quem esculpia as imagens estava realmente trazendo a imagem de algo que ele gostava. Se ele, por exemplo, olhou para uma mulher e achou ela linda, esculpiu uma imagem e falou, olha, agora esse aqui é um Deus. Ele poderia, muitos iriam acreditar, né? É mais fácil você crer no que você toca e sente do que você crer em algo que é invisível. No 30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disto deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. O comentário diz, os tempos da ignorância. Paulo afirma que Deus tolerou o período em que os homens desconheciam a verdade, mas agora ele lhes apresentava a mensagem de salvação e de arrependimento dos pecados. Muitas pessoas vivem no pecado por não conhecerem a Deus, mas que desculpa haverá para quem ouviu a palavra de Deus e mesmo assim continua mergulhado nos seus erros? O Senhor é justo e a sua palavra tem sido anunciada aos quatro cantos do mundo por intermédio dos seus servos, que utilizam diversos recursos como programas de TV, internet, rádio, jornais, revistas, panfletos e evangelização de porta em porta para despertar as pessoas quanto à necessidade de buscar a Deus. Dessa forma, ninguém poderá dizer que não teve oportunidade de conhecer a verdade. E fato é, né, todos nós temos a mesma oportunidade diante de Deus de conhecer a Deus. A palavra de Deus está à disposição. E um fato curioso é que a Bíblia é um dos livros mais vendidos em todo o mundo. Se fosse colocar a Bíblia como best-seller, ela ganharia em todos os tempos, em todos os anos, todos os meses. Porém, é um livro menos lido, mais comprado, menos lido também. 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam acerca disso, te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Damaris e com eles outros. Essas pessoas de alguma forma se destacaram porque elas não estavam ali tão somente, mas estavam em busca de conhecer a Deus. E eles viram nas palavras de Paulo a oportunidade ou aquilo que eles tanto talvez tenham buscado, não encontrado, e disse, olha, afinal encontramos o que nós buscávamos, é esse Deus. Então, eu ofereço a você o Deus desconhecido, que agora tem nome, Jesus Cristo, o Senhor. Ele que morreu na cruz levando os nossos pecados, padecendo por nós pecadores e agora é ressurreto, está sentado à destra do Pai, à direita do Pai e mais, mandou o seu próprio Espírito para que ele possa estar conosco e não vivamos nesse mundo sozinho. O ser humano só vai viver solitário, em solidão, se ele quiser. Que Deus continue abençoando você até o próximo vídeo.